Bem, pessoal, vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre os jogos de tabuleiro modernos, né? A diferença para os clássicos, um pouquinho da história de onde vem e algumas características gerais nesse universo e também algumas dicas para quem está no hobby e também quer conhecer mais. Enfim, começando pela história dos jogos modernos, lá por volta de 1970 começa a surgir na Europa, com foco ali na Alemanha, jogos que tinham essa preocupação com alinhar mecânicas, temáticas e formar uma experiência de jogo de uma forma geral mais refinada, digamos assim. E um exemplo aí é de 1977, esse jogo chamado Cosmic Encounter, que já tinha uma diferença para outros jogos assim gerais, sem muita sem muita sem muito trabalho de game design envolvido assim, pensado, né? E na década de 1990, esse movimento de jogos se transformou na revolução dos jogos de tabuleiro, que a partir daí vão ser chamados de jogos de tabuleiro modernos, né? Que como se fosse um marco, né, para os jogos com mais enfoque nesse game design, pensando em alinhar tudo isso, né? Porque se for observado os jogos clássicos, assim, né, antes disso, como Banco Imobiliário, por exemplo, ou o próprio Detetive, tá? Eles normalmente vão ter objetivos mais simples, não necessariamente que a simplicidade não seja uma coisa boa dentro de um jogo, mas vão ter um fator sorte sem ser tão bem pensado como ser trabalhado. Normalmente vai ser baseado ou em eliminação dos jogadores, eliminação total, ou uma sorte. Banco Imobiliário, por exemplo, é puramente sorte, né? Rola os dados, parou naquela casa do tabuleiro, vai acontecer alguma coisa, beleza, e o jogo segue. E outro também é uma questão da duração. Os clássicos não tinha esse cuidado de pensar na duração de uma partida, né? Tipo, esse jogo aqui é para durar 30 minutos, esse jogo aqui é para durar 1 hora e meia e coisas do tipo. E, por exemplo, algumas partidas do War, por exemplo, podiam demorar 6 horas só com dois jogadores, com outros dois foram eliminados e estão ali se degladiando infinitamente e o jogo acaba só a expectativa de acabar. Claro, existem jogos modernos longos com 4 horas, 3 até 5 e alguns até 6, mas eles vão ser pensados para que se adequem aquela duração, né? Com mecânicas que mantêm os jogadores ali interessados, que talvez não seja eliminado um jogador lá com 1 hora de partida e outros quatro ficam lá jogando mais 5 horas. Enfim, terá esse cuidado, né? Não quer dizer que todos serão para você, né? Tipo, inclusive é um bem nichado os jogos assim que são muito longos, mas é nítido se você comparar principalmente com esse exemplo que a maioria conhece de banco imobiliário, com esses outros aqui que vão ser citados no vídeo, é que não tem esse cuidado, né? Normalmente os modernos também vão ter todo esse cuidado de arte, duração das partidas, equilibrar o fator sorte, né? De como vai ser essa dependência dos dados, dependência das cartas aleatórias, coisas do tipo, como como serão tomadas as decisões estratégicas, quais são as mecânicas que vão estar ali no meio de fato. A narrativa também vai fazer parte do jogo, alguns de uma forma forte, outros de forma fraca, mas vai ser pensado tudo isso. Fora que a própria produção dos jogos também vão ter um cuidado bem maior, questão das peças e tudo mais, tá? E aqui, como eu já falei um pouco antes, as principais características aqui dos jogos de tabuleiro modernos. Valoriza o game design, que é basicamente resumindo tudo o que eu falei. Valoriza as ilustrações. Trabalha com mais mecânicas e temáticas. Tendem a ter mais interatividade entre os jogadores. É possível observar os designs, quem fez o jogo, quem participou do jogo nas caixas. Normalmente os jogos clássicos nem se importavam com isso.
E o tempo de duração das partidas, como eu falei, vai ser levado em conta, tá? Tanto que nas caixas vai ter lá o tempo esperado de jogo. 30 minutos por jogador, partidas duram até 1 hora, coisa do tipo. Claro que muitas vezes não, na prática, principalmente nas primeiras vezes que for jogar, não vai a- atender o que está dizendo ali na caixa, mas pelo menos é uma referência, né? Bem, como os jogos modernos são divididos, principalmente nos principais fóruns na comunidade. Primeiro é dividido em domínios. Primeiro, família, que é voltado para todos os jogadores, todo tipo de jogador. O expert, que é voltado para jogadores com alguma experiência e que gostam de jogos com um toque mais estratégico, que tenham mais decisões estratégicas no meio do jogo. Infantil, como não fala, voltado para crianças. E dentro desses vão ter várias categorizações também. Mas sempre que você vê família é justamente aquele jogo que provavelmente tem uma complexidade mais baixa, não necessariamente que seja muito simples, mas vai ter uma complexidade mais baixa. E todo mundo, você vai jogar com seus pais, com primos, com um adolescente, enfim, você vai conseguir misturar todas aquelas pessoas na mesma mesa de uma forma mais fácil, né? Aí alguns exemplos aí é o Ticket to Ride Europa, que é bem conhecido no hobby, é de 2005, e um mais recente que é o Harmony de 2024. São jogos muito bem avaliados, que inclusive eu recomendo também esses dois, nesse domínio de família. No Expert, ali, alguns exemplos, é o Dune Imperium em 2020 e o Terra Mística de 2012. Tá? São jogos aí já bem mais complexos, que tem uma duração maior também e que vão ter muito mais decisões estratégicas que um jogo família, porém não necessariamente vai excluir outras pessoas também. Pode ser que se seus pais gostem também de jogos mais complexos, pode ser que tem um adolescente também que já tá ali por dentro de todos os jogos, já joga muitos jogos e tem experiência e gosta pra caramba de jogos mais estratégicos. Até dependendo, até pra ser uma criança, mas aí já é mais difícil, né? Pra assimilar todas as regras, pela complexidade e tudo mais. Mas também é possível, mas claro, os jogos não vão ter esse propósito de tentar agregar todo tipo de pessoas, né? Em resumo, o Família vai ser jogos que todo mundo pode jogar, tanto jogadores mais por dentro do hobby quanto jogadores mais casuais, que jogam menos vezes e não tem conhecimento de tantos jogos, por exemplo, de tantas mecânicas. E o Expert para quem está sempre jogando e tudo mais. E o Infantil para crianças. Também eles são divididos em categorias, né? Tipo carteado, é um jogo de destreza, é um party game, é um jogo cooperativo, que também esse cooperativo de certa forma até entra como mecânica também, mas é mais categoria do que mecânica. Jogos de entrada, que eu até marquei ali porque é importante. Dungeon Crawler, Estratégia Abstrata. Enfim, vocês vão ver esses nomes. Para entender um por um, é melhor ir pesquisando sobre cada um deles, mas aí tá uma breve descrição sobre o que seria essas categorias. E alguns até botei um exemplozinho ali no cooperativo. Mas, com um ponto importante, eu vou falar dos jogos de entrada, que são jogos para iniciar a coleção. Tá? Como eu falei, os jogos de entrada são geralmente jogos para você iniciar uma coleção, você não tem tanta experiência nos jogos. São jogos simples, com uma duração mais baixa, é, bons para começar a coleção e também para apresentar para jogadores mais casuais e iniciantes. Tá? Normalmente, inclusive, esses jogos de entradas vão estar na categoria família. Né? E são ótimos jogos para servir de armadilha, né, entre aspas, para novos jogadores entrarem no hobby. E aqui alguns exemplos de como apresentar jogos novos para novos jogadores, né? Para ir conhecendo jogos modernos, alguém que esteja só conhecendo Banco Imobiliário, WoW, etc.
é bom você procurar jogos que sejam bem rápidos ali, para não assustar da hora. Ah, isso aqui vai demorar 2 horas e a pessoa já vai ficar assustada e vai querer ir embora. E buscar com complexidade baixa. Depois, até quando for mostrar sobre as plataformas, vai ficar mais fácil de pesquisar isso. É, porque uma complexidade baixa, com poucas regras, né? Vai ser mais fácil de assimilar ali e ir entrando no clima e se divertindo lá com um jogo moderno que você está trazendo ali para eles jogarem. Aí jogos que trabalhem em mecânicas que sejam mais fáceis, com a possibilidade de gerar mais risadas. Por exemplo, um toma essa, que é como se fosse atacar outra pessoa, né? Tipo, ah, rouba uma carta sua. Dedução, né? Que você fica tentando adivinhar primeiro que o outro, alguma coisa. Ou até meio se for puxando aí para os jogos clássicos, uma imagem em ação. Você vai deduzir o que é que o outro está é, fazendo de mímica, enfim, de dica. E alguns jogos que envolvam memória, né, que você pode acabar esquecendo e vai gerar risada porque acabou esquecendo o que era aquela carta. Tem um exemplo bom também que é o There is Not a Hat, que você tem que lembrar o que o outro jogador passou para você. Se você errar, o outro pode duvidar e ir eliminando, coisas do tipo. Então, sempre você procurar esses jogos que você vê, pode gerar uma risada, envolver ali as pessoas, e ser partidas mais rápidas, vai ser um bom jogo para você apresentar para as pessoas. Jogos com artes muito atrativas, artes fofas, vão também atrair muito. Meu Deus, que jogo lindo, eu quero jogar, quero conhecer. Então, também é uma forma de atrair pessoas novas para jogar. E uma temática que atraia a pessoa, um grupo com que você deseja jogar. Ah, é, na sua família, seu pai gosta muito de algum tema específico, sei lá, um tema espacial. Gosta muito de assistir filmes de ficção científica no espaço. Você vai procurar um tema que é ali que envolva um pouco isso, aí pode ser que chame a atenção e vá jogar com ele, um exemplo. Ah, sua mãe gosta muito de temas artísticos, né? Por exemplo, vai ter um jogo chamado Canvas que você vai fazer como se fosse criando pinturas, né? Então vai chamar atenção. É, sua mãe trabalha na área da saúde, aí procurar um tema que às vezes envolva isso, enfim. É pegar essas pequenas coisas também vai ajudar você a chamar novas pessoas a entrar no hobby e jogar também com você. Aceitem, né? Não, vamos ter a experiência como é que é e gostando eles vão querer jogar de novo, né? Alguns exemplos aí de jogos de entrada, né? O Dobro Pixar, Entre Linhas, Código Secreto, Trio, Abstratos, o Azul, o Ticket to Ride. Depois vocês podem procurar um a um também para investigar sobre o que se trata, mas aí são jogos que eu recomendo dar uma olhadinha para quem está começando a coleção. Outro exemplo também aqui que eu até falei um pouco antes, que é o Canvas, né? Uma arte bonita, para fazer nas pinturas, uma temática que principalmente quem gosta de arte vai se interessar para pelo menos conhecer o jogo, né? Então, tudo isso vai chamar mais gente, tá? E outras formas de categorizar os jogos, né? Vamos dizer assim, que a gente ficou ali pelos domínios, a categoria de fato, né? Que são os que a gente viu aqui atrás, que eu falei dos jogos de entrada, por exemplo. E dentro dos jogos, jogos são feitos por mecânicas. Tá? Você vai escolher como vai ser a forma dos jogadores interagir com o jogo, como vai ser essa disputa, como vai ser é, a forma que os jogadores vão interagir entre si, ou interagir com o jogo só, enfim, que são chamadas de mecânicas, né? Tem uma bastante conhecida que inclusive é a primeira, que é a alocação de trabalhadores, que os jogadores vão colocar trabalhadores, normalmente vão ser pecinhas lá de madeira que vai ser colocadas em locais específicos para realizar aquela ação que você alocou o seu trabalhador. Gestão de mão também muito famosa, se você até pensar num baralho de uma forma geral. Você vai gerenciar as suas cartas para fazer a melhor jogada, segurar uma carta, como por exemplo no dobro, que eu falei aqui atrás,
Vou segurar essa carta aqui maior, não vou me livrar dela agora para talvez poder evitar de pegar o monte de cartas que vai sobrar para alguém eventualmente. Controle de área, construção de baralho, que é o deck building, rolagem de dados, enfim, vai ter várias mecânicas diferentes. Aí, se vocês quiserem dar um pauzinho para ler um pouquinho sobre cada uma delas que eu botei aí, tem várias, várias e várias. Depois vocês podem pesquisar sobre cada uma delas, enfim, se interessar. Mas um ponto importante das mecânicas é, por exemplo, gostei de um jogo, esse jogo tem que mecânicas? Aí você vai procurar saber, tipo, esse jogo aqui é de controle de área. Interessante, vou procurar mais jogos que tenham essa mecânica de controle de área. Provavelmente eu vou gostar. Isso é uma forma boa também de você conseguir procurar jogos diferentes, conhecer jogos novos que talvez você goste e tenha uma experiência bem legal com a turma que você joga, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui de uma das mais famosas mecânicas, tá? Que é a alocação de trabalhadores, que é uma mecânica de jogos de tabuleiro, né? Sim, mas pode ser aplicado em jogos digitais também, que os jogadores colocam peças em locais específicos e realizam as ações que está lá. Cada local normalmente vai oferecer ou um tipo de ação, como se fosse selecionando a ação especificamente, ou um recurso que você vai ganhar ou colocar lá. E normalmente vão ter o que se chama de blocos, né? Aquele local está ocupado por outro jogador, até que ele retire aquele trabalhador, você não vai poder colocar naquele espaço. E vai gerar essas interações de, aquele jogador foi na madeireira, e então alocou seu trabalhador lá, pegou madeira, o próximo jogador não vai poder alocar ali, não vai ficar com acesso fácil à madeira, vai ter que buscar outro meio de conseguir aquele recurso para fazer o que deseja no jogo, por exemplo. Então, a alocação do trabalhador normalmente vai trabalhar muito com isso. E há algumas variações também de alocação de trabalhadores e esses trabalhadores sendo dados, tá? Que vai ser a alocação de trabalhadores como dados, que dependendo da força do seu dado vai fazer coisas diferentes. Também como uma alocação de trabalhadores que você tem vários tipos de trabalhadores. Esse trabalhador aqui é especializado em coletar recursos, isso aqui é especializado em movimentar, sei lá, seu barco, se for um jogo que envolva navegação, coisas do tipo. Então também tem essas sub-variações, né, que estão ali descritas como mecânicas também, se forem procurar, mas que vem também da alocação de trabalhadores. Inclusive, a alocação de trabalhadores é um subtipo de uma mecânica chamada seleção de ação. Porque querendo ou não, a alocação do trabalhador nada mais é que você pegar a sua pecinha representada como trabalhador e alocá-lo na ação que você deseja fazer. Seja coletar recursos, seja andar no mapa, enfim. Só que por ter essas particularidades, não é simplesmente, vou fazer essa ação, vou fazer essa. Não. Pode estar bloqueado aquele espaço que você queria, você ir ali vai bloquear outra pessoa, é uma questão limitada, tem uma penalidade, tem uma quantidade específica de trabalhadores de um jogo que depois de um tempo vão ser recolhidos e aquele espaço vai ser aberto novamente. Então, como é bem particular dentro da seleção de ação, vira uma nova mecânica, né, que é muito, muito difundida nos jogos de tabuleiro moderno, tá? Um exemplo aí é o Everdell de 2018, um jogo muito bonito, inclusive recomendo bastante. Outra mecânica comum e bastante visada no jogo de tabuleiro é a influência barra controle de área, né, que são uma mesma mecânica. Alguns chamam de influência, alguns chamam de controle de área, porque às vezes, né, são trabalhadas literalmente como se fosse, eu tenho influência nessa área aqui, então vou ter mais vantagem, ou simplesmente controlar totalmente a área, né? Resumidamente, né? Vários jogadores podem ocupar o espaço e obter benefícios com base em sua presença proporcional neste local. Quanto mais presença ou com o controle total daquela área, vai receber benefício daquele local. Algumas vezes, inclusive, pode ser que aquele controle de área seja uma disputa territorial de fato,
como por exemplo aí no Brasil Imperial, uma tropa inimiga entrar num espaço que você tem uma tropa, vai entrar em combate, quem ganhar o combate é que vai ficar com aquele controle daquela área específica, que nesse caso serão hexágonos aí, tá? Então, é uma mecânica bem interessante, inclusive, que dá pra fazer jogos com uma interação legal entre os jogadores, uma disputa bem interessante. Enquanto vocês verem essa mecânica descrita, vai ser relativa a isso, né? Também pode ser aplicada em alguns jogos como simplesmente, eu tenho o direito de enviar é, minhas peças para disputar a influência para ser o novo rei, por exemplo, se for um jogo trabalhar ali nessa temática de reinados, enfim, de impérios, você vai buscar influência com o rei. Então você vai botar suas pecinhas no final. Quem tiver mais peças naquela área de influência com o rei vai ganhar um bônus maior do que o que tem menos. Ou quem fez mais aquela ação de enviar diplomatas para, enfim, não sei exatamente como, depende da mecânica ou da temática do jogo. Mas enfim, mandou diplomatas para fazer contato com outros reinos. Então, quem tiver mais ali vai ganhar pontos de diplomacia. Com esse ponto de diplomacia você faz mais coisas no jogo. Enfim, dá pra trabalhar bastante coisa com essa mecânica e vai ter muitos jogos interessantes aí com essa mecânica. É bem legal de conhecer também. Colecionar conjuntos, que é muito comum. Normalmente é usado como mecânica secundária, complementar, vamos dizer assim, nos jogos. Que é justamente a pontuação dependerá do conjunto de itens, conjunto de cartas, conjunto de símbolos que você tem ao final do jogo. Um bom exemplo aqui é a questão do Bonanza, que ele trabalha bem essa questão de colecionar conjuntos, além também da mecânica de leilão que está incluso aí nesse Bonanza, que inclusive é de 1997, é um dos primeiros jogos aí nesse movimento de jogos de tabuleiro modernos. Que, por exemplo, como está na imagem aí, tem 3 feijões azuis que eles não dão pontuação nenhuma, porque precisa de 4 para dar uma moeda, que seria uma pontuação no jogo. Já o feijão de soja, 2 já vão dar um ponto. Que o jogo é justamente trabalhar com isso, que você vai colecionando os feijões do mesmo tipo para depois colhê-los e virar pontos de vitória no final do jogo. Tá? Então, colecionando conjuntos é bem comum. Alguns como mecânica bem presente ali, bem forte, outros como uma pontuação complementar ao jogo. Mas é bem comum você ver essa mecânica nos jogos, tá? Principalmente, eu, como voltando aqui, eu controlei a área vermelha, então vou ganhar um símbolo vermelho, controlei a área verde, vou ganhar um símbolo verde e sei lá, a cada 2 símbolos verdes que os jogadores tiverem vão ganhar 2 pontos, símbolos vermelhos vão ganhar 5 pontos, enfim, vão ter pontuações relacionadas a isso, aos conjuntos de itens, de cartas, enfim, que você tiver no final do jogo e, a, e vai fazer parte do somatório final para ver quem vai vencer o jogo, por exemplo. E aqui tem uma categoria, 2 categorias no caso, que são os jogos Euro e os Ameritrash ou Amerigames, né? Porque Ameritrash normalmente como é falado no hobby, mas inclusive atualmente estão assim, falando mais Amerigame, porque Ameritrash é pejorativo o termo. Mas não necessariamente seria uma categoria de fato, mas entraria bem como entre domínio, categoria e mecânica, entraria como categoria, né? Bem, esse, esse, essa divisão de jogos, se um jogo é um Euro, se um jogo é um Ameri, eu particularmente não gosto muito, porque até pelo nome faz como se os jogos só fossem criados ou nos Estados Unidos ou na Europa, tá? E não tenham particularidades em outros lugares do mundo e tal. Eu não gosto muito porque dá essa ideia, apesar de principalmente serem feitos é, na Europa e depois nos Estados Unidos, somente na questão de mercado, de vender bastante e tudo mais, ter muita produção. É,
vários outros países fora desse centro, digamos assim, vão ter grandes jogos, grandes publicações e inclusive um exemplo é dos, acho que é neozelandeses que fazem parte da Garfield Games. Eles não estão na Europa, eles fazem jogos que muitas vezes são chamados de euro, né, mas tem algumas particularidades quanto ao tema, como eles trabalham isso. E de fato é tem algumas diferenças. E muitas vezes essa comparação ou é um euro ou é um Ameritrash, é, acaba você tentando colocar em caixas muito específicas alguns jogos que são uma mistura desses dois estilos, digamos assim. Mas, de, de toda forma, é um ponto importante até para quando ver essas nomenclaturas e entender do que se trata. E também, vamos dizer assim, as referências, né, do início da criação dos jogos, né? Os euros e os homeres, que são quais são as linhas, né, de como é pensado o game design em si. Aí, primeiro, falando ali do euro, nos aspectos ali, nos sete aspectos que eu dividi aqui, não exatamente teria que ser essa regra aqui que está nessa tabela que eu coloquei. Até por isso eu não gosto tanto dessas definições, porque não tem uma definição exata sobre isso, então fica até difícil encaixar os jogos algumas vezes, né? Principalmente os mais novos, porque ficam mais de forma mais nebulosa em qual canto iria entrar. E vamos lá, no aspecto da aleatoriedade, o euro. Normalmente a aleatoriedade é baixa, vai ser um foco bem forte na estratégia, né? Então vai ter uma aleatoriedade bem baixa, tipo, vai sortear os tipos de ações que vai ser vai vai aparecer no jogo, mas a partir daquele momento o sorteio inicial vão ser aquele até o final, por exemplo. É, tem pouca rolagem de dados, ou então se tem a rolagem de dados vai ter formas de você amenizar e não depender que tipo, se você tiver azar e nunca vir um dado específico, você vai ficar travado no jogo não. Ele tem é, muitas coisas de mitigar a sorte, né? Bem trabalhado nesse sentido, para ser muito pouca coisa aleatória. Tá? E normalmente sempre os jogadores partirem do mesmo lugar. Tem jogos assimétricos, né? Então é, fugiria um pouco disso de certa forma, mas é, sempre vão buscar partir desse mesmo lugar. Normalmente os jogos são considerados os euros, né? Jogos mais focados na estratégia. Enquanto os Ameres vão ter aleatoriedade alta. O que não necessariamente é, seja muito alta, como por exemplo jogos clássicos. Pode ser que ocorra, né? Nos jogos modernos, jogos que não consigam trabalhar bem a questão da aleatoriedade, mas vão ser mais altas que os jogos euro, tá? Até por isso normalmente foi chamado de Ameritrash. Depende muito de sorte, blá blá blá, blá e é, de forma pejorativa chamando os jogos produzidos nesse estilo de Ameritrash, né? O lixo americano. Basicamente, os europeus se referiam a isso, os que faziam parte do hobby da criação dos jogos, né? Porém, essa aleatoriedade, principalmente hoje em dia, normalmente é muito bem trabalhada. Beleza, você vai ter rolagem de dados como um RPG, vamos dizer assim, né? Muitos até são parecidos ou bebem da fonte também dos RPGs. Tem uma rolagem de dados, tem fatores aleatórios de compra de cartas, mas vão ter formas estratégicas também de como você trabalhar aquilo para que a sorte afete menos. Então, como você vai trabalhar suas probabilidades, né? Que isso faz parte também de um jogo que queira desafiar os jogadores e não seja dependente totalmente de sorte. E os bons jogos, os bons améis vão trabalhar isso justamente de que os, sei lá, a rolagem de dados não estraga um jogo, fica só rolando dado e acabou, não tem muita outra coisa, tá? Então, isso de ser uma aleatoriedade alta, claro, fica mais fácil de ter problemas no jogo, de
acabar sendo muito desequilibrado e coisas assim. Porém, é, não se apeguem isso aqui, pá, vai ser alta, não vai ter nada além de sorte, coisa do tipo, não. É longe disso, né? Quando bem feito, vai ter longe disso e por isso até hoje em dia o meio, né, do jogo de tabuleiro normalmente não se refere como uma Mary Trash, é uma Mary Games, tá? A interação, normalmente nos jogos Euro, é indireta, é um pouco mais sutil, bloquear, que nem eu falei, né? Alocação de trabalhadores. Ah, eu estou bloqueando a ação do meu próximo oponente, ele não vai poder coletar esse recurso. Tá? Enquanto os Ameres normalmente vão ter um foco direto, uma coisa mais do confronto direto. Sabe? Ah, ele atacar, vou rolar um dado para dar dano. Enfim, coisas assim vai ser uma interação mais direta. Apesar que euros também podem ter uma alta interação, tá? Hoje em dia já tem jogos que podem ter uma alta interação, ou então a própria questão desse diálogo com o trabalhador, de bloquear sempre a ação do outro e fica bem interativo. Então eu vou selecionar uma peça para que o outro não pegue, porque é muito bom para ele e eu consigo encaixar aqui no meu jogo, se for um jogo de colocação de peças. Aí até por isso, né, se você fosse arrisca ponto por ponto ver se um jogo era euro, alguns que é visto como euro, podia ficar, não, mas isso aqui não bate tão bem, então não sigam a risca, mas normalmente vão se referir a jogos que tendem a ir nesse sentido. Quando entramos em tema e narrativa, o euro, apesar de pensar, como eu falei, jogos montadores pensam em encaixar o tema, como eles vão encaixar o tema ali, é uma coisa secundária e muitas vezes também vai acontecer de jogos ser um tema mais abstrato, né? Vai estar colocado de forma abstrata. Porque poderiam trocar ali o tema e acabar encaixando as mecânicas da mesma forma e a vida que seguia, não ia fazer a diferença de fato. Porém, ter o tema é extremamente importante na criação de jogos, até para chamar atenção, para você sentir que você está fazendo determinada ação, e não só colocando uma peça de madeira em um tal local. Né? Fazer sentido o que você está fazendo no jogo, o processo do jogo, isso faz parte também do game design. E principalmente que é bem visto isso, né, de você conseguir trabalhar as mecânicas e os temas estarem encaixando, estarem fazendo sentido. E o Ameri normalmente vai ter um foco no tema e narrativa bem forte. E normalmente bastante foco na imersão. Por isso que eu digo que também bebe bastante da fonte do RPG, né? De ser aquela coisa mais narrativa, de estar imerso ali numa história. Normalmente os Ameris vão contar uma história enquanto você joga, tá? É, um exemplo, por exemplo, Mansions of Madness, se vocês procurarem, o jogo vai estar ali buscando ter a imersão naquele universo ali de terror, os jogadores tensos com em perder a sanidade, ou perder a vida, os monstros são difíceis de derrotar e como vão fugir daquele local, como descobrir o caso. Enfim, normalmente vão ter essa questão da imersão em volta da narrativa. Tá? Enquanto eu, normalmente a imersão vai ser mais com a sequência estratégica das ações em si, o Amélie vai trabalhar mais na imersão na própria narrativa. Os componentes, né, dos jogos euros, eles tentam que falam da elegância, né, de uma simplicidade, mas que traz a representação do que ele quer, né? Eles chamam dessa de elegância. Normalmente quando você vai procurar sobre definir os componentes de um jogo euro, normalmente são minimalistas, né? Tipo, são cubinhos que representam um recurso tal. Ah, a madeira vai ser um cubinho preto, ou então um cubinho marrom. Tá? Ah, o dinheiro, uma... ou dinheiro normalmente vai ser a moedinha, mas às vezes o dinheiro, o ouro vai ser colocado como alguma pecinha amarela, não necessariamente uma moeda de fato. E enquanto os américos normalmente vão ser mais elaborados, mais detalhados, vão ter miniaturas mais detalhadas. Vai ser um jogo que vai ter bastante miniatura, coisa do tipo, ter aquela coisa super detalhada. Enquanto o Euro normalmente não vai focar nisso. O que hoje também fica essa nebulosidade na definição. Jogos que na sua primeira versão não tinham miniaturas e estão lançando jogos que têm essas miniaturas. E isso continua sendo o mesmo jogo, só muda aqui a questão do componente.
Aí ele vai deixar de ser um euro e vai virar um Ameritrash? Então, né? Então, até por isso também eu não gosto tanto dessa divisão. Mas, como falei, é importante também porque é muito utilizado. Duração dos jogos euro, jogos curtos a médios, normalmente, vejam, tem jogos euros, principalmente os mais complexos, vão durar 3 horas, 4 horas, dependendo da quantidade de jogadores. Mas, colocando aqui de curta a média, né, que eles vão trabalhar, ao menos pelo menos por jogador, vão ser tempos mais curtos, né? Tipo, vai ser meia hora por jogador, vamos dizer assim, e vai caber ali 5 jogadores, 2 horas e meia e vai resolver. Porque normalmente vão pensar em justamente em encaixar uma limitação de tempo ali, tá? E esse de 30 a 90 minutos, inclusive, que eu peguei assim, porque tem muitos jogos de 30 a 90 minutos, de fato. Mas, assim, os mais aclamados, por exemplo, normalmente vão estar ali de 100, 120 minutos. E enquanto os América, como é toda aquela narrativa, tendem a se alongar mais, tá? Da questão de terminar toda aquela narrativa, às vezes até pode ser dividido em sessões, que nem um RPG. Ou então vai ter ali um cenário e vai desenrolando com a narrativa e pode ser mais longo do que se espera, por todos esses motivos. Mas também não se engane, o euro também, principalmente os mais complexos, que inclusive normalmente são os melhores avaliados, também são bem longos. Complexidade de regras, normalmente as regras dos euros são mais diretas, integradas, tá? São regras diretas, o que não exclui a grande complexidade na tomada de decisão, tá? Que é justamente o foco dos jogos euros, por exemplo, que está ali embaixo, até adiantando, vai ser gerir seus recursos e a tomada de decisão. Isso aqui vai dar principalmente a complexidade do jogo, que inclusive pode ser altíssima, altíssima. E normalmente jogos mais complexos são euros. Enquanto os Américos estão regras mais complexas no sentido tipo, quando acontecer isso você vai rolar tantos dados, quando acontecer outra coisa você vai rolar esse tipo de dado. Tem a regra de movimentação, vai ter a regra de ataque, vai ter a regra de coisa, de um monte de coisa. Mas também contrariando isso, essa tabela, né? Tem muitos jogos justamente, você se movimenta sempre dois, você quando vai atacar vai usar a sua força ou usar o que o bicho que você está enfrentando disser para você usar. Então vai ser esse atributo seu. E dito isto, vocês vão mais na como vocês vão encarar aquela narrativa. Então também não é muito estritamente seguido isso, tá? Que eu acho justamente que se fosse para o que mais vai dividir, vai ser a questão de os Américos vão contar mais uma história, enquanto o Euro vai ser vamos tomar decisões estratégicas, como vou gerir melhor recursos dos meus adversários e coisas similares a isso. Como está justamente no foco, que é, se for resumir tudo, olhem esse ponto, que é gestão de recursos, tomar decisão para Euro, é o foco do jogo. E o Américo normalmente é a narrativa e a experiência imersiva entre os jogadores. Tá? E é isso, esse Euro versus o Ameritrash. Tá? E agora vamos dar uma passadinha de jogos nacionais notáveis. Cartógrafos, que é o único jogo brasileiro indicado ao Spiel des Jahres, que é basicamente o Oscar dos jogos. O World Wonders, que é o sucesso de vendas no Brasil e no exterior. É um jogo de colocação de peças. Tá? O Brasil Imperial, que é o primeiro jogo pesado a fazer sucesso fora do Brasil também. Por muitos também considerado o melhor jogo nacional atualmente. Tá? Que é basicamente tomou como base um jogo muito famoso que é o Site e trabalhou em cima disso e trouxe a perspectiva lá do Brasil na época do Império e fez um jogo é, trazendo essas ideias do site e trouxe para a temática do Brasil Império. Keep the Heroes Out, outro grande sucesso internacional. Seus financiamentos coletivos todos foram um sucesso, dentro e fora do Brasil. O Marvel Comic Hunters, que foi um queridinho sucesso de vendas dentro e fora do Brasil também, por trabalhar essa questão de quadrinhos, chamou muita atenção de pessoas até fora do hobby.
e essa disputa de quem vai ser o melhor colecionador dentro do jogo. O Quartz, que é um party game da maioria dos brasileiros que fazem parte do hobby, que gostam de party games, assim, gostam muito do Quartz, aquela questão de arriscar ou não arriscar, se vai ser ganancioso ou não vai ser ganancioso, gera boas risadas. O Abstratos, que é um party game de dedução de maior relevância nacional, e também ganhou destaque por poder ser usado como ferramenta para estimular a criatividade e até aplicado em certas formas em contextos educativos. E agora vamos para uma parte bem interessante que são as ferramentas. As ferramentas muito úteis para o hobby. Começando com a Ludopédia, que eu vou até mostrar aqui para vocês a carinha dela, que não deixa de ser um fórum, né? É o principal fórum nacional de jogos de tabuleiro e RPG. E aqui vai ter algumas informações, vai ter até a própria loja, outras pessoas que estão vendendo usado, ou até vendem lacrado algumas lojas aqui dentro do próprio Ludopédia. Os próximos lançamentos, os vídeos mais vistos na comunidade, o fórum de fato, análises que muitos publicam, algumas notícias sobre o mundo dos jogos de tabuleiro. Pode ver aqui também vai ter notícias sobre jogos que estão por vir, que foram anunciados, premiações, notícias sobre importação, é, empresas que estão falindo, novas empresas, enfim. É, vão ter várias notícias nesse sentido. E o que eu mais gosto, principalmente da Ludopédia, é buscar o ranqueamento dos jogos, né? Ver ali os que estão melhor avaliados, pesquisar jogos por tema, por mecânica, por categoria, como falei, acompanha notícias, avalia e vê as avaliações de outros jogos e vê informações detalhadas sobre os jogos, né? Em português. E como eu falei aqui, o principal ponto é que vocês veem jogos e todos os jogos, né? Vai abrir alguns jogos aqui, eu vou clicar em um deles aqui, Terraform Mars, por exemplo. Vai ter a descrição. Alguns não tem uma descrição muito bem escrita, vai ser bem simples. Mas principalmente os jogos mais famosos vão ter a descrição direitinho aqui. Então vai ter algumas informações sobre o status nacionalmente falando, se foi lançado, se não foi lançado aqui, a editora nacional que trouxe, a dependência de idioma, que é assim, se tem muito texto no jogo que precisa ser lido e depende de você saber o idioma que está o jogo para poder jogar, porque alguns tem só simbologia, você tendo acesso a um manual na sua língua, entendendo tranquilamente, você não vai ter problema. Vai ter moderado, né, que precisa de alguma tradução ali, e alguma alta, porque você vai ter intensamente vários textos para ler e sem isso não vai conseguir jogar caso não entenda a língua que ele está escrito. Vai ter a descrição das mecânicas que estão associadas àquele jogo, o domínio dele, que no caso é Expert, e aqui a questão das categorias nos temas, que ele bota ficção científica, meio ambiente, economia, ciências, vai ter civilização, coisas do tipo. E com isso você também pode vir aqui clicar em algum desses aqui, como por exemplo, colocação de peças. E aqui vai ter uma lista de jogos que tem essa mecânica. Inclusive ele já ordena por ranking dentro do Ludopedia. Lembrando que não necessariamente para Terraform Mars para você vai ser o melhor jogo de colocação de peças. Inclusive para mim não é. Tá? Então, mas de toda forma uma maneira de você encontrar jogos com aquela mecânica procurada, ver os jogos que são melhores avaliados. Tem é, várias controvérsias quanto à nota, porque ninguém vai ter um perfil exatamente igual da nota. Meu 8 pode significar uma coisa do que o 8 para você significa, tá? Então, vai ter essas polêmicas, digamos assim, mas é um bom parâmetro para ver o que bastante pessoa comenta ou dá nota e coisas do tipo, mas não necessariamente se apeguem exatamente ao ranqueamento de fato.
né? Porque não necessariamente pode ser um ranqueamento muito natural. Às vezes tem um jogo nichado que todo mundo gosta daquele nicho, mas para outras pessoas é um jogo muito ruim, por exemplo. Enfim, mas dê uma olhada, vá buscando saber sobre, procurando, então também é uma coisa legal de você principalmente procurar por mecânicas. Inclusive, por cada mecânica que tem aqui vai ter a descrição do que seria a mecânica. E você pode vir aqui em ranks, por exemplo, aqui board games. Você vem aqui em mais ranks, você pode ranquear por várias coisas aqui. Design nacional, escolher uma mecânica, escolher o tema, escolher a categoria, domínio. E se for RPG, buscar a partir de um tipo de sistema de RPG que ele foi baseado, enfim. E outra coisa que eu gosto bastante também na Ludopédia é de manter catalogada a minha coleção também. E você também pode dar notas, né, para os jogos e tudo mais. Colocar a lista de desejos para jogos que você se interessou, viu sobre e está na lista de desejos. E você pode colocar aqui e até mandar, ó, vamos marcar de jogar tal dia. Você entra aqui, manda sua coleção e a outra pessoa vai escolher, por exemplo. Voltando aqui, vamos para outra, que é o Board Game Geek, que é a principal plataforma de jogos de tabuleiro no mundo, tá? Que é, quando se fala de ranking, esse é o ranking mais valorizado do mundo, assim, dos fóruns. Onde tem um ranking que é mais respeitado é o BGG, tá? Você também pode buscar e ver ranqueamento de jogos por tema, por mecânica, acompanhar as principais notícias e discussões da comunidade, só que nesse caso, diferente da Ludopédia, que é nacional, vai ser uma questão mais mundial e focado principalmente no, nos países que têm mais usuários, como Estados Unidos, Alemanha e coisas do tipo. Avaliar e ver informações de jogos também, ver informações detalhadas e uma coisa muito importante do BGG, que tem algo chamado complexidade, que as pessoas votam o que há, o quão complexo acham aquele jogo, e normalmente é um bom índice. Não quer dizer que exatamente um jogo, por ter complexidade maior do que outro, necessariamente vai ser mais difícil, porque às vezes a quantidade de pessoas que votou no outro jogo foi muito maior e muitas pessoas experientes votaram e botaram uma complexidade menor. Pode acontecer de dar essas diferenças, mas de uma forma geral vai condizer bem com o que é o jogo, tá? Então vou até mostrar aqui no Board Game Geek, BGG. Vou clicar aqui nesse Endeavor Deep Sea e aqui onde tem o peso, tá? Vai ter aqui, ó, complexidade. Quando você clicar, vai ter aqui o que significa cada faixa, né, de nota de peso, digamos assim. O 1 é leve, o 2 é o médio leve, o 3 é o médio, o 4 médio pesado e o 5 pesado. Porém, uma coisa importante de dizer aqui: o 5, o jogo só vai ter a nota 5 de 5 se todo mundo votar em 5, tá? Então, basicamente, use a faixa de 4 a 5 como jogos pesados. Os pesadões, os verdadeiramente pesados vão ter de 4 a 5. Tipo, o jogo é 4.12, ele vai ser um médio pesado. Não, vai ser pesado. Porque não vai ter um jogo que vai chegar a 5. A não ser que 100 pessoas decidam votar exatamente na mesma complexidade e não tem nenhum que ache um pouco mais simples e vote em 4. Para ficar 4.9, por exemplo. Então vai ser basicamente impossível num fórum tão grande ter exatamente é, esses pesos exatos, né? Então, por mim, por exemplo, eu já considero a partir de 3.5 um jogo pesado, tá? A partir de 4 de fato são os pesadões, então daria para dizer que de 3,5 ali até 4 seria um médio pesado, tá? Mas de uma forma geral eu considero como pesado, um exemplo. Ali 2,5 a 3, abaixo de 3,5, né? Um 3.2, aí uns jogos médios. Eu acho que 2,5 não, acho que um 2.8
até um 3.4 ali vai ser uns jogos médios. E ali no 2 de uma forma geral, o restante vai ser um médio leve. E abaixo de 2 vai ser bem simples o jogo, assim, com questão de complexidade. São jogos leves, tá? Nesse caso, o Endeavor aqui tá 2.91. Vamos pegar, por exemplo, aqui o Código Secreto, que é um party game, né? Uma complexidade mais baixa aqui, mas não quer dizer que não seja divertido, é muito divertido. É 1.26, então uma das menores complexidades. E até isso você vai entendendo o seu estilo de jogo. Ah, tô começando a gostar de jogos bem estratégicos, você vai ver a complexidade ali, tá por 3. Ah, quando chega em 4 é um jogo bem mais pesado, vai ter que ser um dia que eu esteja livre, tranquilo para pensar e jogar, ou você vai ter problema com isso, enfim. Também é uma forma legal de você ver a complexidade dos jogos para ir montando sua coleção, não ficar só com jogos de uma complexidade baixa, porque não vai ser só para game que você vai jogar, um exemplo. Se for o caso, ótimo, né? Mas justamente você ir trabalhando isso, você vai ter uma coleção mais diversa para vários momentos que você quiser jogar. Então, muito importante ali olhar o BGG quanto à complexidade, tá? E pode ver também, como eu falei, ver por mecânicas, é, como assim, por exemplo, dedução. Também vai funcionar da mesma forma do Ludopedia, né? Vai ter os principais jogos dessa mecânica, também vai ter a descrição da mecânica e tudo mais. E a outra ferramenta que eu vim aqui é o Compara Jogos, que é útil para comparar os preços nas lojas, tá? É como se fosse o Buscapé antigamente, que só que para jogos. Por exemplo, aqui o Código Secreto. Você vai vir aqui, procura o jogo e vai ter aqui, vou até marcar aqui como um ano, a variação do preço e você pode acompanhar se baixou o preço, se está aumentando o preço, como é que tá, em quais lojas tem. Que normalmente se um jogo estiver esgotando, por exemplo, vão ter poucas lojas à venda, no caso o Código Secreto está em todas as lojas. E normalmente as lojas que estão aqui são lojas consideradas é, seguras para a comunidade brasileira, tá? Não quer dizer que seja 100% seguro, que não possa acontecer alguma coisa, né, nessas lojas, mas a maioria aqui são bem tranquilas de se comprar. Mas sempre perguntem se alguém já comprou, pesquise sobre, se tem um CNPJ ativo, coisa do tipo, pra não cair em golpe e coisa do tipo. Mas, de uma forma geral, aqui são seguras as lojas, tá? Então, também é uma ferramenta muito legal para você ver como está o preço dos jogos, ver é, informações sobre a disponibilidade, né? Então, bem legal essa ferramenta aqui, esse site, o Compara Jogos, tá? Voltando para cá, temos mais uma coisinha bem interessante que são os aplicativos de estatísticas. Esse tipo de app vai ser bem útil para justamente você gerar estatísticas sobre suas partidas, sobre os jogos que você conheceu e até deixar registrado lá com quem você jogou, quantas partidas jogou, quantos jogos conheceu e normalmente até eles fazem gráficos para você também, para ver os dias que você jogou, quais jogos mais jogou, coisa do tipo. É um aplicativo bem legal. O que eu recomendo muito são esses dois aqui, o Ludo Hall e o BG Stats. Não sei se exatamente tem outros que funcionem bem, mas esses aqui normalmente são usados. O Ludo Hall é gratuito, é brasileiro, né? Então vai ser linkado inclusive com a Ludopédia. Sua coleção que você adicionar aqui no Ludo Hall já é, você em teoria vai conseguir é, exportar para lá, ou é o contrário, enfim. E o BG Stats é o que é linkado com o Board Game Geek, né? O BGG, só que tem o problema de ser pago, tá? Eu uso o BG Stats, mas mais por preferência minha, mas eu indico fortemente o Ludo Hall, que é gratuito, não precisa gastar nada, os jogos já são caros, então vai no Ludo Hall e a maioria do pessoal normalmente usa o Ludo Hall, tá? Aqui uma coisa interessante também sobre os jogos de tabuleiro modernos, que hoje atualmente também
muitos nascem de financiamentos coletivos, principalmente jogos independentes, né, que não tem uma editora por trás ou que não tem tantos recursos assim, uma editora menor, ou até mesmo que é um jogo mais caro, coisa do tipo que vai tentar arrecadar fundos para fazer todo o processo de produção e tudo mais. E as plataformas aqui de crowdfunding, né, de financiamento coletivo, no Brasil, as principais são a Catarse e a Meeple Starter, tá? Então, dê uma olhadinha lá, tem principalmente a Meeple Starter agora que tá tendo bastante jogo lá e é focado exatamente em jogos de tabuleiro. O Catarse tem outras coisas também lá, como coisa de literatura, enfim. Então não é só para jogos. E sempre dá uma olhadinha se você interessou pelo tema de algum jogo. Normalmente publicam um livro de regras, você lê o livro de regras, e se interessa. Claro, normalmente tem um risco de você é, gerar uma expectativa maior do que o jogo realmente é e coisas assim. Porém, você contribui também com a questão da produção de jogos independentes, né, que muitas vezes nem chegariam ao mercado por falta de recursos e são jogos muito bons que merecem ser jogados, merecem ser conhecidos também e talvez encaixem muito bem na sua coleção, no seu grupo de amigos que estiver jogando. Então, eu recomendo também dar uma olhadinha. Não saiam, tipo, apoiando tudo, tá? Uma época até eu apoiava muita coisa, mas tem um critériozinho, dê uma olhada, podendo, apoiem, se vocês gostarem do jogo, achar interessante, porque é uma forma legal de valorizar os jogos independentes e sai muita coisa boa também desses financiamentos coletivos, tá? E tem a vantagem de acabar comprando um jogo de forma mais barata, né? Porque você está apoiando ali, então vai ser um desconto em relação ao que vai chegar ao preço de loja, alguns itens exclusivos de financiamento coletivo. Por exemplo, tem jogo que, por exemplo, é de 1 a 4 jogadores, mas vamos criar um módulo para que possa ser jogado por 5 jogadores, por exemplo, para quem financiou. Faz parte do agradecimento do jogo, na caixa lá do jogo vai ter seu nome, enfim. Tem algumas coisas que vão ser associadas a normas de financiamento coletivos, é bem interessante, então dê uma olhada. O Kickstarter é a plataforma internacional, tá? Esse aí eu digo para vocês olharem, mas bem mais com calma, porque principalmente vai ter a questão da taxa de importação, coisas do tipo. A não ser que o jogo tenha a editora que esteja publicando esteja com alguma parceria com a editora daqui e consigam resolver essa questão da tributação e tudo mais que acontece, né? Mas normalmente você vai vendo a notícia sobre isso e depois dá uma olhada lá. E aqui, quase finalizando, vamos falar um pouquinho sobre os eventos. O principal evento, que é o maior e mais importante feira de jogos de tabuleiro do mundo, que acontece anualmente na cidade de Essen, na Alemanha, que é a Spiel, tá? É a maior feira de jogos, é a maior convenção de jogos de tabuleiro, tá? Teve vários jogos são lançados, jogos já foram lançados, mesas para jogar, as lojinhas para ter acesso antecipado, lojas de lançamentos, jogos que estão sendo feita uma produção novamente, né? Feita uma segunda edição, enfim. Normalmente vai ser muita novidade e é muito bom, principalmente para as editoras fazerem parcerias. Muitas vezes editoras brasileiras vão lá e fazem parcerias para trazer jogos para cá e tudo mais. Quando falar da Spiel ou então falar Essen, esse jogo é a sensação de Essen, ou seja, é o jogo que foi muito bem visto na feira lá e tudo mais. E enfim, esse é o principal evento que acontece no mundo dos jogos. E aqui no Brasil, vamos dizer assim, fosse a Spiel daqui, é o DOF, que é o Diversão Offline, que acontece em São Paulo. Já aconteceu, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, nas primeiras edições, mas atualmente sempre acontece em São Paulo. E é o mesmo propósito, só que aqui uma versão nacional, né? Claro, é focado muito para negócio, não necessariamente para você ir lá jogar, mas é uma forma de conhecer é, coisas novas, jogos novos, ver quais são as novidades e tudo mais. Só que pra gente aqui, pro Nordeste, pro Norte, ou até
pessoas de estados que sejam próximos ali de São Paulo, mas tem a questão do custo de transporte, né? Pode ficar bastante caro para participar, né, da feira. Então, mas nem sempre fica muito fácil de acompanhar essas feiras, né? Mas sempre tem notícias sobre tem canais no YouTube que vão estar lá cobrindo o evento, falando sobre. Então, às vezes é legal você ver quais são os lançamentos, ver se tem alguma coisa que interesse. Claro, vai ter muita propaganda envolvida, né, para vender os novos lançamentos e tudo mais, mas também é legal de você ver o que é que está sendo lançado, esse jogo me interessou, vou ficar de olho, vou procurar sobre e aí vendo novos jogos para se conhecer, tá? E dentro deles também tem as premiações, que são o Prêmio Ludopédia, tá? Que é uma premiação famosa aqui no Brasil, né? De jogos de tabuleiro, e de RPG também. Esse aqui foi o melhor jogo família, esse aqui foi o melhor jogo expert. E o outro, o Spiel the Hearts, não sei se é bem assim que fala a pronúncia, mas enfim, que é como se fosse o Oscar dos jogos. É também interessante ver os jogos sendo premiados, mas não necessariamente é, veja essas premiações como esse então é o melhor jogo do mundo, isso aqui não presta porque nem apareceu aí, né? Que nem o próprio Oscar, não necessariamente só os filmes do Oscar são bons ou que o filme do Oscar vai lhe interessar, enfim, né? Pode ser que muitas vezes você ache horrível o filme que está lá no Oscar. Acontece. Nesse caso, nos jogos de tabuleiro também é a mesma coisa. Mas normalmente vão ser bons jogos, mas não necessariamente seja o que você quer, seja o tipo de jogo que você gosta, ou que a forma que eles dão as premiações sejam é, baseadas nas coisas que os jogadores, enfim, mais valorizam. Mas são premiações importantes e é legal saber também sobre. E aqui, que são boas condutas para participar do hobby, digamos assim, para ao jogar, tenha sempre boas condutas para que seja uma experiência mais legal para você e para os outros, né? Primeira coisa mais importante de todas, né, que sem isso aqui nem entre no hobby. Jogue limpo, sempre dentro das regras. Siga as regras do jogo, não tente enrolar os outros, fingir que rolou um dado tal e só para tirar vantagem, ou então fazer mais ações do que poderia ali de forma escondida, descartar uma carta que não era para você descartar ali, que iria prejudicar, ou então no embaralhamento lá aleatoriamente você segurar uma carta específica, enfim, siga as regras, mantenha o jogo limpo, tá? Quando estiver aprendendo um novo jogo, alguém estiver explicando, preste atenção na explicação do jogo, ou então leia as regras antes e vá lá já para jogar. Porque alguém leu as regras e vai tentar passar para você, então preste atenção. Como se fosse uma aula que alguém está tentando passar para você quais são as regras, como funciona o jogo, como faz para ganhar e alguém está lá ouvindo as regras e só mexendo no celular, sem prestar atenção, sem estar focado na explicação, pode até ser chato. Tipo, eu gastei todo o meu tempo lendo o livro de regras e nem aí para minha explicação. Pode ser bem chato, principalmente para quem está explicando. E até para não interromper o jogo no futuro com dúvidas que poderiam simplesmente ser tiradas já na explicação do jogo inicial. Claro, faz parte tirar dúvida no meio do jogo, quando for principalmente suas primeiras vezes jogando, faz parte. Mas justamente para não evitar toda hora isso, é legal prestar atenção na explicação do jogo. Cuide bem dos componentes. Como falei, jogos são caros, então, principalmente se não for seu, cuide muito bem dos componentes do jogo, não fique amassando as cartas, não fique descuidado com alimentos, água, outras bebidas para derramar no jogo, coisa do tipo, como por exemplo, tá lá bebendo um suco e derrama lá no tabuleiro, nas cartas, acaba estragando uma parte, fica manchado. E se isso acontecer, pelo menos tenha um bom senso de compra outra cópia para a pessoa ou pelo menos uma compensação boa para a pessoa para não perder um jogo que provavelmente a pessoa gosta muito e você estragou lá por descuido e enfim, pelo menos tem esse bom senso. Claro que acidentes acontecem e tudo mais e faz parte, né? Não quer dizer que se, por exemplo, quebrar alguma coisa do componente do jogo
foi uma culpa sua, mas assim, tome cuidado que, enfim, acidentes acontecem, pode quebrar, mas você tenta resolver e tudo mais pra ter o cuidado e não deixar a outra pessoa que gastou bastante dinheiro no jogo é, na mão, porque vai estar sem uma peça do jogo, né? Muitas vezes até pra consertar a peça, ver se tem como repor aquilo, enfim, tá? Faz parte de acidentes, mas tomem cuidado. Quando estiver jogando, não abandone a partida no meio. A não ser que todo mundo na mesa, ninguém, literalmente ninguém esteja gostando, então ninguém queira pelo menos finalizar pra sentir como é aquele jogo é, por completo na experiência, né? Não abandone. Claro, vai ter a sessão tipo, você tem uma emergência, vai ter que sair, bota uma pessoa no seu lugar, se possível, né? Mas não abandone. É uma prática tenebrosa, né? Porque todo mundo se juntou ali pra jogar, tá fazendo parte ali, e você só deixou o outro pessoal na mão, principalmente porque tem muito jogo que, dependendo da quantidade de jogadores, vai ter configurações diferentes do tabuleiro e coisas do tipo. Então, não é nada legal fazer esse tipo de coisa. E em certos grupos, inclusive, se você acabar abandonando uma partida no meio, você vai ser excluído do grupo, nunca vai ser mais chamado. É uma prática comum, inclusive, de alguns grupos. E não estão errados. Jogue sempre, que de certa forma é um não abandonar no meio do jogo, é um não abandonar enquanto joga, assim. Você continua lá jogando, mas não largue tudo, não é legal você largar tudo, ou então pelo menos tentar fazer sua melhor pontuação. Tipo, beleza, não tenho mais como ganhar, minha primeira vez jogando, pô, fiz muita besteira, tô chateado, tudo mais. Não abandone a partida por causa disso, mas tipo, beleza, a partir daqui eu sei que não vou ganhar, vai, pô, chateado com isso, mas tente fazer a melhor pontuação que você consegue agora, tente ver se tem algum outro caminho pra ganhar o jogo. Enfim, ter sempre tentando fazer o melhor pra sua pontuação, pra enfrentar os outros, porque, por exemplo, uma pessoa é, só por uma frustração tá lá, tipo, fazendo qualquer ação por fazer, não vai ser legal, que outras pessoas, tá, beleza, todo mundo aqui tentando ganhar, o outro meio que nem aí, e pode até interferir na integridade competitiva do jogo, né? Porque muitas vezes jogos, principalmente que tenham algum tipo de combate, algum tipo de bloqueio, você deixar de fazer as ações pode favorecer um jogador que vai ser meio que por sua causa exclusivamente vai ter muita vantagem. Por exemplo, o jogador anterior tem a oportunidade de bloquear ações que vai dar muito ponto para outra pessoa e o outro, não vou ganhar mesmo, vou nem fazer essa ação, vou fazer qualquer ação aqui mesmo aqui só para terminar esse jogo. Tipo, beleza, mas a outra pessoa que também ainda tá competindo, tá tentando ganhar, tá jogando lá. Pô, beleza, então deixa pra mim tudo também, porque, né, vai ferir a integridade. Só o outro toda vez sobra pra ele coisas que dão muito ponto e o outro não vai ter a mesma oportunidade porque você não tá jogando pra tentar fazer sua melhor noção ou fazendo sentido no jogo e acaba interferindo ali na competitividade. Então não é legal fazer isso. Claro, faz parte de chatear às vezes e tudo mais, tudo bem, mas tente fazer, não, beleza, fazer coisas que fazem sentido dentro do jogo, não vou largar, ou então, beleza, não vou ganhar mesmo não, ó, tu vai ganhar o jogo aqui, ó. Os meus recursos eu não vou nem disputar mais. Você pode pegar teus recursos tudinho aí. Tipo, legal, tá? Outro ponto, ajude novos jogadores, mas deixem que tomem suas próprias decisões. Tipo, você vai falar sobre estratégias que podem ser feitas, vai explicar bem as regras. Principalmente se for novo jogador, ajude. Tipo, vai ter mais dificuldade, obviamente. Primeira vez jogando, principalmente se for novo no hobby, vai ter dificuldade de compreender todas as regras e coisas do tipo. Então, é, sempre tenta ajudar, seja cordial, também não tire sarro de alguma jogada, tipo, explique, essa jogada não foi tão boa por isso, coisa do tipo. Como preferir, né? Alguns preferem ao final do jogo, alguns durante a partida. Essa última ação que tu fez não foi tão legal, porque tu gasta muito recurso para fazer uma coisa que poderia ser feita de outra forma. Enfim, mas sempre ajuda a entender e você entrar no clima e não deixar aquela pessoa totalmente perdida, né? Mas sempre deixe que tome decisão. Isso aqui não é tão bom
por causa disso, você pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você dê as opções, dê aquela explicação mais ou menos, como é que pode ser utilizado os recursos que ela tem, mas deixe, não, isso aí é com você, toma a sua decisão, para que não seja o que é chamado de alpha player, né? Sempre tomar a decisão pelos outros. Ah, ó, faça isso, faça isso, faça isso, né? Para deixar também curtir a tomada de decisão, o pensamento e tudo mais, tá? Outra coisa, foque no jogo e aproveite a companhia de quem está jogando com você. Você se você combinou, vamos jogar, vou ter uma tarde para jogar, foque no que vocês combinaram. Não, vamos jogar, curtir ali o jogo, tentar entender, é, curtir ali a competitividade ou a cooperação, se for um jogo cooperativo. E aproveite para curtir a companhia de quem está jogando com você, seus amigos, seus familiares, enfim, trocar ideia, aquele momento legal de estar em conjunto com outras pessoas que você gosta, né? Então não desvalorize a presença das outras pessoas, né? Se você não está afim ou não tem condições no dia, avise que não poderá jogar. Muito ruim, principalmente quando você combina alguma coisa pra jogar com outra pessoa e essa pessoa não aparece. Vai ser muito chato, tipo, sem motivo nenhum, né? Obviamente. Ou se, por exemplo, você chega e você tá lá, não tô afim não de jogar, jogando de qualquer jeito, entra até um pouco naquele outro ponto. Pô, avisa, ó, não tô muito afim não tô muito bem pra jogo hoje, não tô muito afim, tá? Então não vou jogar esse jogo, eu não tô afim até pra não estragar a experiência dos outros. É melhor não jogar do que jogar de qualquer jeito, jogar por jogar e nem curtir aquele momento, então tudo bem. Ou se, por exemplo, pô, não tô com cabeça muito hoje, mas vamos jogar lá, você tá querendo marcar, vamos jogar lá um, um joguinho mais simples hoje, né? Que eu não tô muito bem da cabeça aqui hoje, enfim, faz parte, né? Mas sempre comunique. E, por fim, se permita conhecer novos jogos, divirta-se. Não seja super resistente só jogar tal jogo, um jogo específico. Claro, se você tem um jogo que você gosta muito, valorize, jogue bastante partida dele, mas outra pessoa chamar, ou ter a oportunidade de conhecer outros jogos, também conheça. Se permita conhecer jogos favoritos de outras pessoas, jogos que você nem imaginavam que existia, enfim, se permita conhecer e se divirta com isso. Se você conheceu o jogo, acabou não gostando muito, beleza, ótimo, foi legal a experiência de conhecer, não é muito meu estilo, beleza. Numa próxima eu sei que eu não vou querer jogar, mas pude conhecer, dei a oportunidade para o jogo, né? E, e é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre jogos de tabuleiro, né? Um pouquinho sobre esse hobby. Espero que tenham gostado, espero que tenham conhecido mais e que espero que desbravem esse mundo ainda mais por aí e divirtam-se.